Olá, muito obrigado por acompanhar o canal de Minas Gerais. Eu sou o Bruno Freitas e, como eu já falei antes, trarei muitas pessoas aqui para falar de diversos assuntos. Hoje não é diferente. Hoje eu estou com uma pessoa para lá de especial. Hoje a minha convidada é Eliane Guglielmelli. Olá, Lili, muito bem-vinda. Lili para os íntimos, né? Pois é. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, participando no seu podcast. E pode contar comigo para tudo. Lili, posso te chamar de Lili pode mesmo, me chamar né? de Lili. Fica mais fácil, E senão eu assim... vou acabar embolando. Pode me chamar de Lili. Perfeito. Lili, eu vou te pedir para lembrar como você começou a sua jornada. Pois é, Bruno. Falar sobre a gente muitas vezes traz um sentimento assim de, nossa, a minha caminhada foi longa. Eu passei por muitas coisas, muitas experiências, nem sempre tão boas, e eu fui descobrindo o meu caminho, sabe? Fiquei me perguntando onde que eu vou, o que que eu quero fazer, para onde que eu caminho, o que que eu tenho que buscar. Só que eu fui uma pessoa muito interessada em conhecer, eu adoro buscar conhecimento, buscar experiências, e com isso a minha vida foi caminhando para diversos lugares. Você pode ver que eu sou terapeuta, eu sou advogada, eu sou trainer e tem outras profissões aqui que nós não colocamos, porque a minha vida foi assim, foi um caminhar. Eu, desde pequena, cresci sem pai, né, com um padrasto, e depois eu fui buscar meu caminho para me descobrir como pessoa, como mulher, como profissional, como filha, enfim, como tudo. E nesse caminhar, fiz cursos, fiz ensino médio, fiz faculdade, fiz pós-graduação e fiz tantos outros cursos, Bruno. Por exemplo, eu fiz teatro, né? Que foi um curso que, numa fase da minha vida, ele trouxe para mim até uma terapia. Porque no teatro você pode expressar, você está com uma outra pessoa e essa outra pessoa pode fazer tudo. É como se fosse liberado para ela. Então, quando a gente está interpretando um personagem, aquele personagem libera muitas sensações, muitas emoções. Então, talvez eu, Eliane, por exemplo, não teria coragem de brigar com uma pessoa, dar um tapa numa pessoa, mas o meu personagem vai ter, então eu posso fazer isso. Aí você tira proveito, né? Agora volta só um pouquinho aqui. Muitas pessoas não fazem a mínima noção do que elas querem se tornar, certo? E isso também foi para você? Ou você já tinha certeza que assim que saísse do ensino médio, você seguiria essa ou aquela carreira? Não, é muito interessante você perguntar isso, porque eu fiz o técnico em contabilidade, e naquela época o técnico estava em alta, né? Os cursos técnicos têm isso, tem uma época que estão em alta, tem umas épocas que eles caem, e naquela época estava muito em alta. E fazendo o curso técnico em contabilidade, eu vi a matéria de direito. E foi ali que eu me apaixonei pelo direito, sabe? O direito foi me mostrado de uma tal forma tão linda, e eu saí do ensino médio querendo ser advogada. Mas a minha vida foi seguindo por outros caminhos, e eu fui aprendendo, fui conhecendo outra profissão, que é a de agente da propriedade industrial. Comecei a trabalhar com propriedade industrial, que é registro de marcas, patentes e outras coisas, que está dentro do direito, mas é uma especialidade. E isso foi antes, foi durante o ensino médio? Obviamente tem que fazer arrumar um emprego e aplicar aquilo, ou já é no período que você entrou para a faculdade? Isso foi antes, foi após o ensino médio e foi antes da faculdade. Eu tive um namorado que trabalhava no órgão
na autarquia que é o INPI. E eu achei muito interessante. Comecei a aprender, a entender, e com isso fui montar uma sociedade para atuar nessa área. E foi uma coisa assim que começou. Parece que as coisas, às vezes, na vida vêm para a gente assim, né, Bruno? E você tem que olhar as oportunidades e tem que falar assim: peraí, eu vou olhar para isso, eu vou aprender, eu vou começar. E é uma coisa que está na minha vida há mais de 30 anos. Inclusive, essa parte de NPI é importante. Você tem um escritório Sim. que lida diretamente com isso, correto? Sim, eu tenho a Orion com mais 2 sócias hoje, são pessoas que estão comigo desde o princípio e nós nos relacionamos muito bem e, assim, foi uma parceria que foi acontecendo, nós fomos aprendendo e fomos lidando com as mudanças que a cultura, a economia nos traz, né? Nós tivemos muitos altos e baixos, mudanças de moedas e tantas outras coisas, e a gente foi se adequando ao mercado e adequando a como lidar com isso tudo e manter o escritório durante esse período todo. Então, é mais ou menos assim. Eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer o registro dela, eu procuro vocês. E a partir disso, como que vocês colocam isso para mim? É interessante você trazer isso, porque tem pessoas, hoje você pode acessar o site, por exemplo, do NPI e fazer uma pesquisa da sua marca. Mas se você não souber fazer essa pesquisa, pode ser que um conflito depois surja após o protocolo do processo. Então é interessante, antes de você registrar, muitas vezes até na junta comercial, você fazer também essa pesquisa no INPI, ou dar uma analisada no que tem como pedido ou como registro, porque pode ser que a marca que você queira não esteja registrada, mas já tem um pedido. Se tem esse pedido, ele está na sua frente. E se você entrar depois, você corre o risco de não conseguir o registro. E aí tem empresas que às vezes, hoje talvez nem tanto, mas quando eu comecei, por exemplo, tinham empresas de 20, 30 anos que precisava de mudar a marca porque nunca deu atenção que precisava para aquele. E aí fala assim: mas eu tenho 20 anos. Gera mais custo ainda, né, para a empresa? Gera mais custo, porque tem uma expressão muito comum nessa área: quem não registra não é dono. Então, aquela pessoa tem 20 anos de mercado, mas o outro tem 1, 2 anos, mas ele foi lá no INPI, garantiu o seu registro. E é interessante ainda falar que hoje o registro está muito rápido em relação ao que era antes. Antes a pessoa entrava com um pedido de registro, ficava 8 anos o processo andando até sair a concessão. Hoje, com 1 ano, já sai uma concessão de registro de marca. Então, isso traz para as empresas uma segurança jurídica muito grande. E não é só a questão jurídica, não. É o trabalho. Eu não tenho que ficar pensando e preocupado com isso. Eu posso simplesmente coletar o material que você precisa para dar essa entrada, correto? Exatamente. E tanto que quando a pessoa me traz, por exemplo, marcas muito comuns, dentro de uma certa área, eu já vou dando sugestões para ela. Vamos variar isso aqui? Essa marca você não vai ter uma garantia. Você pode, às vezes, conseguir um registro, mas outras pessoas também conseguirão, porque é um nome comum. Então, eu vou dando todo um esclarecimento, uma consultoria para que a pessoa consiga registrar uma marca com a maior chance de exclusividade. Mas isso também não te impediu de estudar, não. Como que você sai dessa área, certo? E começa a caminhar para a área terapêutica? Exige algum tipo de processo, um chamado, vamos falar assim. Como que foi isso? Existe sim um chamado. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito dinâmica com as coisas, e eu tive um relacionamento que foi bem complicado para mim. Eu aprender a lidar com isso. Então, isso não me trouxe uma forma fácil de lidar, vamos colocar a coisa dessa forma. E eu já tinha feito algumas terapias, eu já tinha buscado alguns recursos e eu não conseguia me encontrar.
E aí, de repente, numa dessas buscas, como eu falei no início, que às vezes as coisas aparecem na vida da gente, eu fui numa imersão de um coach, e o André Bax. Ele hoje e a esposa dele, eles trabalham com empresas, então eles ajudam as pessoas a colocar o negócio para frente, a andar. Então, assim, eles têm um negócio muito legal. Mas na época, o coach, eu fui até eles e fui assistindo. E num dos processos lá imersivos, eu entrei num estado tão grande, e fui colocando aquelas dores para fora, aquelas dores para fora, aquelas dores para fora. E quando ele me trouxe de volta, eu falei assim, gente, que trem doido. Esse negócio é doido demais. E como eu sou curiosa e gosto de conhecer, eu vou entender isso. E aí eu fui fazer o curso com ele de coach. E fiz todos os cursos. E aí eu fui percebendo que o curso de coach, ele tem muitas técnicas. Ele tem técnicas da hipnose. Eu também fiz o curso de hipnose. Tem as técnicas da programação neurolinguística. Eu também fiz todos os cursos da programação neurolinguística. E tem outras técnicas, né, que foram sendo utilizadas aí, que traz para a pessoa como caminhar, como chegar a tal lugar. Então, eu precisava de entender que eu estava ali no looping, fazendo a mesma coisa, sempre do mesmo, e querendo resultados diferentes. Eu estava buscando uma solução para mim e eu não estava encontrando o como fazer para sair desse looping, ou como buscar novas soluções, estratégias, enfim. Eu estava totalmente perdida. Então, esse foi o pontapé para que eu pudesse chegar na terapia. Eu fui me descobrindo, eu fui cuidando de mim, e com isso eu fui percebendo o tanto que essas técnicas, eu chamo muito de terapia breve, né? Elas te dão, assim, muitos estalos, aquela luz que você precisa. E mostra também que muita gente fica dentro de caixinha, não é isso? É uma expressão que é muito utilizada, pensar dentro da caixinha, tem que pensar fora da caixinha. E como terapeuta, aliás, como paciente, você sentiu isso também? Exatamente, eu senti isso e eu ainda sinto isso. Quando eu me coloquei como terapeuta, foi no intuito de ajudar as pessoas a encontrarem essa profundidade dentro de si. Porque conhecimento tem muito, basta que a gente procure, estude, entenda. Mas você conseguir colocar isso na sua vida, é preciso que alguém consiga entender como que é a sua subjetividade. É preciso que a pessoa consiga entender o que você está buscando, porque muitas vezes nem você sabe. Então, primeiro, se você chega aqui para mim, Bruno, eu vou perguntar para você assim, Bruno, o que você quer? O que você veio buscar? Porque tem pessoa que vem para terapia e não sabe nem o que quer. Ah, foi alguém que me mandou aqui. Outras vezes, eu estou fazendo tudo, mas eu não encontro nada. Então, a gente precisa primeiro fazer com que essa pessoa comece a buscar dentro de si certas respostas. Muito dentro de receitas prontas. Não tem. É isso? Não tem, Não porque tem. não tem. Se eu fizer uma receita que chega você de uma forma, chega a Maria com outra, chega o outro com... E aí não encaixa. E aí o que vai acontecer? A pessoa fala assim, aquele ali não funciona para mim. É claro que não funciona, porque não é uma receita de bolo. Nós não somos iguais. Bruno, se nós tivermos as mesmas experiências, eu e você vai sentir de um jeito, eu vou sentir de outro. Se alguém chegar aqui e apontar uma arma, por exemplo, para nós dois, a reação pode até ser igual, nós dois vamos assustar, mas como isso vai reverberar no nosso inconsciente, na nossa subjetividade, vai depender muito de cada um de nós. Isso é muito interessante. Inclusive, eu vejo que as pessoas vão procurando e querem utilizar isso apenas como amuleto. E não veem isso como ferramentas de conhecimento. Uhum. É por aí mesmo? É por aí mesmo. E essas ferramentas de conhecimento, quando eu comecei lá, era muito para mim.
Muito para mim. E eu percebo que hoje ainda é para mim, porque o autoconhecimento não é uma coisa que você faz e acaba. Quando você entra nessa estrada, você precisa entender que você se conhecer é um processo diário. A cada momento, a gente está aprendendo algo sobre a gente. À medida que eu estou aqui conversando com você, vários feedbacks virão na minha mente. Aquelas luzes que falam assim, nossa, como eu não pensei nisso antes. Porque a gente vai vivendo e vai entendendo. Então, quando eu estou num processo, por exemplo, terapêutico, aquilo que está acontecendo ali é bom não só para o paciente, mas eu, como terapeuta, também aprendo muito. E tem muito preconceito, talvez. Eu falo muito porque eu não tenho noção ao certo, mas ainda existe aquele preconceito que a pessoa está indo ao terapeuta é porque ela está com muito problema. E não é bem por aí, né? Ainda há muito preconceito. E as pessoas precisam entender que esse conhecimento, estar com um terapeuta, com um psicólogo, com um analista, isso é uma oportunidade tão grande de você se conhecer e você fazer escolhas melhores. Por exemplo, Bruno, a gente vive numa família cheia de conflitos. E você cresceu ali vendo aqueles conflitos, vendo as pessoas reagindo de tal forma. E você acredita que aquilo é que é comum, que é aquilo que é o normal. Então, quando você vai para a terapia e você vai ter um olhar específico para você, você começa a entender você como um indivíduo, descobrir a sua essência. Porque muitas vezes a gente está numa família, a gente fala assim, eu não consigo me encontrar dentro da minha família, parece que eu sou o patinho feio, ou eu sou, sabe? Porque você está vivendo numa situação que você não entende. E quando você começa a fazer o processo de autoconhecimento, o processo terapêutico, você começa a entender muitas coisas, não somente sobre você, mas sobre aquilo que você está vivendo, a sua casa, a sua sociedade, as pessoas que você acha que são suas amigas. Você começa a perceber um mundo que parece que você não enxergava antes. E sem precisar de rótulo. E sempre Fulano de tal tem esse comportamento, então ele é X. Exato. Aí esse é Y. Aí X não dá certo com Y. X tem que dar certo com X. Cria também aí um impasse, porque dá a impressão de que quem é X não pode adquirir novos hábitos, novas práticas. Uhum. É por aí mesmo? É exatamente por aí. Por isso que tem algumas análises, né? Que as pessoas falam assim, tem um programa muito famoso que é o DISC, né? Que é o dominante, o influente e tal. As pessoas às vezes se colocam dentro, eu sou dominante. Mas, na realidade, nós todos temos um pouquinho de cada. E em determinado momento, às vezes eu sou mais dominante, em determinado momento, às vezes eu sou mais influente. Então, é o que você colocou, essa questão de caixinha, a gente precisa entender que às vezes eu ser mais uma coisa não impede que eu tenha da outra. E quando eu tenho um pouquinho da outra, quem sabe eu possa trabalhar um pouco mais esse pouquinho para que ele cresça e eu possa ser melhor dentro de alguma coisa que eu queira fazer. Porque tem hora que é muito bom ser dominante, mas tem hora que é muito bom que eu seja influente. Então eu preciso entender isso. E quando nos colocam em caixinhas, é muito ruim. Se eu chego e falo com você assim, Bruno, você é muito tapado. Bruno, você é muito fechado. Eu estou te colocando numa caixinha que eu não estou dando nem uma vazão para que eu possa perceber outros talentos, outras variações que você tenha. E isso pode forçar que eu me sinta daquela forma ali para o resto da Exatamente, vida, né? Exatamente. Como foi que deu o estalo para trabalhar com o luto? Que o luto não é só uma forma. Fala mais pra gente. O luto, fazendo modelagem em programação neurolinguística, eu precisava escolher um tema. E eu estava passando por um processo muito difícil de separação e eu entendi naquele momento que era um tipo de luto.
E naquele momento eu não sabia muito como lidar com isso, porque eu, graças a Deus, eu não tive muitos lutos de familiares assim que eu vivenciei muito perto. Tive alguns que foram muito dolorosos, de morte especificamente falando. E aí eu entendi, falei assim, gente, essa coisa do luto, ela precisa ser entendida, porque na modelagem, o que que a gente analisa? Aquelas pessoas que sabem lidar bem com o luto e aquelas pessoas que não sabem lidar bem com o luto. E aí eu vou entender a subjetividade dessas pessoas que sabem lidar. Como que elas conseguem? O que que elas fazem? Como que elas se sentem? Enfim, eu vou fazer um trabalho em cima disso e pesquisar isso. E o que que acontece com essas pessoas que não conseguem? E aí, estudando, fazendo esse processo, eu fui entendendo tantas coisas e como que o luto ele dói tanto e não tem essa coisa assim. Houve um período que alguém falou comigo assim: não, luto é 3 meses no máximo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo. Aí eu, estudando o luto, eu falei assim: gente, não é assim que luto não tem tempo. Tem pessoas que conseguem realmente, às vezes, superar um luto em 3 meses, mas tem pessoas que ficam uma vida inteira naquele luto, sem conseguir lidar, se isolam, adoecem, depressão, tomam medicação, enfim, é muito sério isso. E lidar com o luto foi uma forma que estudar lidar com o luto foi uma forma que eu fiz também para aprender a lidar com o meu luto. E o luto, por exemplo, a pessoa é demitida ou então sai de um emprego e vai para uma outra empresa, que é uma outra hierarquia, uma outra forma. Ela, de alguma forma, trabalhando no novo lugar, ainda fica um pouco presa no trabalho anterior. Isso é um tipo de luto também? Também pode ser identificado porque o luto ele tem a ver com a perda, como você consegue lidar com essa perda. Então, por exemplo, se a pessoa ficou 20 anos numa empresa, dedicando, acreditando que ali ela cresceria, que ela estava dando o seu melhor, que ela teria condições de ir para outras funções e tudo, e de repente ela é demitida, seja por motivo for, é aquilo que a gente falou antes. Lidar com as certas coisas, cada pessoa vai lidar de um jeito. Tem pessoas que olham para isso e falam assim: ah, é uma oportunidade de eu fazer uma nova profissão, é uma oportunidade de eu procurar uma outra coisa, de eu procurar uma nova empresa. Mas aquela pessoa que está apegada àquele processo ali, ela vai sofrer muito. Porque ela vai falar assim: eu não fui valorizada, como que eu vou fazer agora? É como se eu tivesse tirado um pedaço dela. E o luto tem muito a ver com isso. Você viver uma vida sem a pessoa, sem o local, sem a experiência que você tinha antes. É você recomeçar um novo ciclo e desapegar daquilo que você tinha antes. Então, o apego, ele tem muito a ver com o luto. Seja apego a coisas, a pessoas, a situações. A gente não, eu pelo menos não tenho ideia de alguns tipos de luto. Você, como especialista em luto, quais são alguns lutos bem comuns que estão na nossa cara e a gente não enxerga ou não sabe dar um nome? Quais são esses mais comuns que aparecem para você? É interessante você fazer essa pergunta, porque assim, tem lutos. Quando eu sou, por exemplo, eu sou criança e eu vou para minha adolescência, aquela criança já não existe mais de uma certa forma, porque eu preciso dar uma vazão para essa adolescente. Então, a gente pode perceber que muitas vezes a criança ela se comporta ora como criança, ora como adolescente, porque é uma espécie de luto ali. Aquela criança, apesar de ainda existir, ela não poderá mais
atuar como criança, ela já está passando por uma outra fase. E lidar com isso, a gente não chama isso de luto, porque a criança vai sempre existir dentro da gente, a criança sempre vai trazer lembranças boas, mas quando eu estou passando esse processo, que eu não sei, ora eu sou criança, ora eu que tenho filho, você também, a gente brinca assim, eu brincava com a minha filha assim, ó, não tem presente do Dia das Crianças, porque você agora já é moça. Não, mãe, agora. Então ela ficava naquela coisa assim, eu sou criança, mas eu sou adolescente. Então, assim, é um conflito muito grande. Depois, quando você sai do ensino médio, você vai para a faculdade. É um outro mundo que abre para você. E aí, esse outro mundo te convida a você deixar aquele mundo para trás e olhar para esse outro mundo e fazer uma caminhada. Também é uma espécie de luto. E aí, são vários momentos na vida da gente que a gente passa por pequenos lutos, não recebe esse título, e muitas vezes nem é tão dolorido como um luto de morte, por exemplo, mas são momentos difíceis em que a gente precisa deixar algo para trás e olhar para frente, para um novo caminhar, desapegar daquilo que a gente estava vivenciando até aquele momento. Eu hoje não sou mais, por exemplo, no caso de uma separação, hoje eu não sou mais uma mulher com um marido, eu sou uma mulher divorciada. Então, é olhar para essa nova mulher, olhar para esse novo status, é uma nova caminhada que eu preciso fazer. E com o seu apoio, obviamente, né, com você mostrando essas ferramentas, facilita bastante para quem está nesse caminhar para fazer as alterações necessárias. Sim. E nisso você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi hipnose. Muito se fala de hipnose porque a gente vê até então a hipnose de palco, porque hipnotista ali põe a pessoa para dar um latido. É uma brincadeira, é até gostoso ver isso, Sim, mas também sim. causa medo, Causa muito dá medo. estranheza. Aham. Como que a hipnose pode ajudar, no caso do luto, por exemplo? Então, Bruno, tem situações que às vezes a pessoa não consegue nem relaxar. E aí a gente está conversando com o consciente dela e ela não consegue se permitir. Quando nós estamos num processo de hipnose, a gente vai conversar com o inconsciente da pessoa. Então, nós temos lá 5% consciente, 95% inconsciente, que guarda tantos registros de emoções, de experiências, de dores, de tantas coisas. Nossa, então, quando eu acesso esse inconsciente da pessoa, eu estou buscando entender o que ele está protegendo. Porque muitas vezes ele está protegendo não somente aquele luto ali daquele momento, mas ele está protegendo tantas outras dores que aquela pessoa vivenciou, sabe? E aí, na hipnose, eu consigo entrar em um acordo, vamos colocar assim, com o inconsciente, para que a gente consiga ajudar aquela pessoa a passar por aquele processo, para que ela consiga acessar um momento melhor, que ela consiga entender aquilo não como um castigo, como uma dor, mas como um processo que pode ficar mais leve com o passar do tempo. Que é o chamado de ressignificação, é isso mesmo? Ressignificação. Exatamente. A ressignificação, ela traz para a gente um novo olhar sobre aquela dor. Então, muitas vezes, a pessoa está acostumada a olhar para determinados pontos, para determinada situação, e aquilo dá um gatilho na dor. E aí a gente precisa trazer uma nova informação, trazer uma nova forma de olhar, trazer essa consciência do que está gerando esse gatilho. Isso tudo são formas de ajudar a pessoa a lidar com aquela dor. Se eu não trato desses gatilhos, o que isso pode me causar aí em futuro, em termos de relacionamento, trabalho, família? Você pode, por exemplo, continuar no processo que você está sem sair dele. Vamos colocar um fumante, por exemplo. A pessoa que fuma, ela tem um gatilho. Tomei um cafezinho, por exemplo, já vem o gatilho de fumar. Se ela quer parar de fumar, uma das primeiras coisas é ela entender, por exemplo, que ela tem esse gatilho do café. E aí, como que ela vai lidar com isso?
aprender a lidar com os gatilhos que a gente tem a primeira consciência que nos ajuda a traçar novos caminhos, traçar novas estratégias. Se eu quero, por exemplo, emagrecer, mas eu tenho um gatilho, toda vez que eu sento em frente da televisão, eu quero comer um hambúrguer, pipoca, não sei o quê, para assistir alguma coisa, eu preciso mudar essa estratégia. O que eu vou fazer, como eu vou fazer para que toda vez que eu sente de frente da televisão, a minha estratégia seja diferente, o meu gatilho seja diferente. Então, quando a gente está buscando entender, por isso que não tem como colocar em caixinha, né, Bruno? Porque cada pessoa tem um gatilho, tem uma forma de agir ou de... E sempre respeitando a vontade da pessoa. Foi uma pergunta que você fez no início, o que que você busca, o que que você quer. Esse respeito é importantíssimo, porque opinião minha, eu achar que isso é bom para você, mas isso sou eu, e de repente não é o que você quer, não é o que você busca. Exatamente. Tem pessoas que chegam muitas vezes para a gente, não sabe o que está buscando. E aí até faço algumas perguntas, né? Se você chega para mim e fala assim, eu tô aqui, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí eu até te pergunto, Bruno, quem é que sabe? Quem é que sabe o que você deveria estar fazendo aqui? Eu vou instigando por meios de perguntas, né? E aí a pessoa muitas vezes acaba até falando assim, nossa, agora eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Outras vezes eu percebo que a pessoa, na realidade, ela não quer estar ali, ela não quer mudar. E aí ela foi ali porque o pai ou a mãe pediu, ou porque ela acha que de repente vai ter um milagre, sabe? E aí eu já chego e já falo de cara, falei assim, olha, isso aqui é um trabalho em parceria. Você quer ser meu parceiro, minha parceira? Eu não faço nada. Eu vou te ajudar num caminho, eu vou te guiar. Eu vou te trazer um monte de coisas aqui que poderão te ajudar. Mas se você não for minha parceira, se você não trabalhar junto comigo, isso não vai funcionar. Com a pessoa, você traça estratégias. Eu traço estratégias de como fazer. E muitas vezes a estratégia a gente acaba descobrindo no meio do caminho que a própria pessoa está sabotando essa estratégia. E aí eu utilizo uma outra estratégia para que ela entenda. Como que funciona essa sabotagem? O que é essa sabotagem? Então, Bruno, eu costumo dar para casas para as pessoas. E eu quero, por exemplo, trabalhar com elas sobre as emoções. Mas ela não consegue entender minimamente quando ela sente uma emoção, quando ela sente outra. Para entender a emoção, você precisa registrar, você precisa estar ali. Eu peço para coloque no papel. Que hora que você sentiu raiva? O que te trouxe essa raiva? Que momento que foi? Quais foram as sensações? Coloque o momento que a gente está falando de luto, né? Coloque o momento que você se sentiu mais triste. Como é que foi essa tristeza? O que trouxe essa tristeza para você? Qual foi a lembrança? Qual foi a sensação? Aí como que a pessoa sabota? Nossa, meu dia foi tranquilo, não tive nada. Não senti nada. Você passa um dia sem sentir nada, Bruno? Não tem... É impossível, né? Não tem como. Altos e baixos o dia inteiro. A vida da gente é assim, não é uma linha reta. E aí a gente sabe que a pessoa está sabotando, ela não quer olhar para isso. E aí eu faço novamente a pergunta: o que você quer? Onde você quer chegar? O que você está buscando? Se é isso mesmo que você quer, qual é a razão de você não ter acompanhado isso, de você não ter seguido dessa forma? Até chegar um momento que, se a pessoa começa a sabotar de um determinado ponto, eu começo a falar com ela assim, quando você estiver pronto, você volta. Porque não adianta. Entendeu? Ela tá jogando dinheiro fora. Ela tem que querer também, ela é a parte, é a atriz ou ator principal do filme da vida dela mesmo. Se eu quero emagrecer, Bruno, e aí o meu nutricionista me dá uma receita para que eu possa seguir de alimentação, se eu começar a sabotar essa receita,
Quem que vai sair o prejudicado? Sou eu ou o meu nutricionista? Sou eu. Então, se eu realmente quero, eu preciso trabalhar isso. É essa consciência que precisa chegar para a gente. E às vezes a gente quer emagrecer, mas a gente não quer fazer a dieta. Todo mundo quer a viradinha de chave, aquele momento assim, e que é mágico, igual a gente vê em filme, que é de uma hora para outra. Fala uma coisa, muda tudo e fica feliz para sempre. Exatamente. Só que não existe isso, né? É preciso um esforço. É preciso você querer aquilo e você fazer esse esforço para que você possa alcançar. Então, se eu quero subir na minha escada de evolução, seja ela qual for, eu preciso ter esse esforço. Nessa virada de chave, eu virei a chave aqui agora. Então, eu costumo baixar minha guarda. E acho que daqui para frente, só porque eu virei a chave, tudo vai dar certinho. E não é bem assim, não é? Não é bem assim, né, Bruno? Seria bom se a gente fosse ticando assim, né? Virei a chave para isso, ok, agora eu vou virar. Não é. A vida, ela vai trazendo para a gente tantas informações, tantos conhecimentos, e às vezes eu tenho tantos estudos aí em várias áreas, e isso me ajuda nas minhas viradas de chave, porque uma hora uma coisa que você aprende aqui, você aplica ali. Uma coisa que você aprendeu, um pedacinho aqui, você aplica colar. E isso vai te trazendo mais autoconhecimento, porque é como se a gente estivesse ganhando, quando a gente vai se conhecendo, uma caixinha de ferramenta, né? E aí você vai colocando ali esses conhecimentos, e aí quando eu falo de conhecimento, Bruno, é muito importante eu colocar aqui, conhecimento sem prática não resolve nada. Seria minha próxima pergunta, mas foi excelente. Todo mundo entende. Entender uma coisa, praticar é totalmente diferente. Você, como especialista em luto, tudo precisa de atitude. Precisa de atitude, precisa de prática. Então, quando eu trago tanto a questão do direito quanto a questão da terapia, são coisas que eu já apliquei na minha vida muitas vezes. Eu comecei a entender, principalmente a terapia. Quando a hipnose, nós falamos da hipnose, a gente vai no processo lá no infantil descobrir o que a criança lá está sentindo. Aquela criança ainda existe, mas ela está sofrida. O que aconteceu com essa criança? A PNL te deu muitas técnicas. Muitas técnicas. O curso de teatro, que você também é atriz, te deu outras técnicas ainda. E como que você faz esse malabarismo, encaixa essas técnicas como especialista, igual você é, para a pessoa que te procura? Fazendo o mapeamento do que a pessoa está buscando e do que eu posso levar para ela. O teatro, ele te ajuda a ser mais versátil, a colocar para fora aquilo que você precisa colocar, a se expor. Às vezes as pessoas não se expõem por medo, por insegurança. E quando você traz uma técnica de teatro num processo terapêutico, aquela pessoa aprende, ela começa a perceber que ela pode fazer diferente, que ela pode falar, que ela pode sentir, que ela pode se expressar. Então, num processo terapêutico, o teatro também ajuda. É o caso da pessoa que domina muito bem o assunto, mas tem que fazer uma apresentação na frente dos diretores, aí vai lá e trava. Isso. Não é assim? É. Aí a técnica do teatro pode ir lá e auxiliar. É claro, a técnica do teatro, ela te ajuda em impostar a voz, ela te ajuda a perceber todo o ambiente, ela te ajuda a se posicionar onde melhor eu me posiciono no palco, ela te ajuda a trazer inspirações, expirações, movimentos que vai ajudar o seu corpo na hora de você estar se expressando. Então, são várias técnicas que vão te auxiliar em qualquer momento da sua vida. E falando de se posicionar, esvaziar a mente, você também
exerce outras terapias. Você é terapeuta reikiana, tem o curso de biomagnetismo também, que vem para benefício. São mais ferramentas para aplicar para quem vier te procurar. E como que são essas ferramentas? Como que o Reiki pode ajudar? O reiki, muitas pessoas perguntam assim: ah, mas eu não quero trabalhar como terapeuta. O reiki é algo também que você pode se auto-aplicar. Então, como tudo começou comigo mesmo, o reiki eu fui para ele também para entender como que eu poderia utilizar. E hoje a gente traz o curso do Reiki Shambhala aqui, né, na TP. E esse reiki, ele é muito interessante porque ele trouxe uma coisa. Se você está em casa, você está passando mal, eu intenciono para você, Bruno, uma energia de um grupo espiritual que leva para você a energia que você está precisando. Então, o reiki, ele traz para a gente esse reabastecimento, essa mudança energética que a gente precisa, que as pessoas precisam. Então, às vezes, a pessoa chega no consultório, por exemplo, ela está com baixa energia, ela não está conseguindo nem se posicionar para falar assim: olha, eu não sei onde que eu estou, não sei o que eu estou fazendo aqui. E o reiki traz para ela, então, é uma frequência, eu uso também frequências, né? É uma música suave, coloca uma frequência, coloca, por exemplo, um óleo essencial que vai ajudar a pessoa no relaxamento e faz um movimento de reiki e a pessoa sai dali. Nossa, eu estou me sentindo tão bem. Eu estou me sentindo tão capaz de caminhar. Agora eu consigo pensar, agora eu consigo olhar para as coisas que eu preciso olhar. Porque o reiki trouxe a medicação, vamos colocar assim, que a pessoa estava buscando. Não era uma terapia de fala, não era uma terapia de escuta, era um momento de energia que ela precisava. E ali ela consegue se projetar melhor para fazer o que ela precisa. Pode ser que ela precise conversar com uma outra pessoa e não tenha aquela coragem, bate ansiedade, nervosismo, não sim. fala o que quer falar. Ou não fala de uma maneira mais adequada e ao invés de trazer resolução, gera mais conflito. Então, todos esses processos, todas essas técnicas tornam você especialista. E parece, algumas pessoas falam assim: nossa, você é advogada e é terapeuta? São coisas totalmente distintas. E na realidade, no meu mundo, eu percebo que tudo interage. Tudo tem uma coisa a ver. Uma área, por exemplo, ela é muito racional, a outra área é muito emocional. E com essas duas áreas eu consigo encontrar um equilíbrio. E consigo levar o emocional para o direito, que ele precisa, em alguns momentos, se observar o que está acontecendo com o emocional. O casal está brigando por causa de um alfinete. Na realidade, não é isso que eles estão brigando. Mediador de conflitos jurídicos, Isso, correto? é a parte que eu mais gosto, é a mediação e a conciliação, porque ali eu consigo olhar e perceber, sabe? E ajudar as duas partes a entender o que elas estão buscando. Porque a pessoa está assim: eu vou divorciar porque do outro, mas ela quer que o outro entenda que ela é importante, que ela vai fazer falta na vida dele, um tanto de outras coisas, e aí começa a brigar por causa de um alfinete. Da mesma forma, na terapia, eu preciso também ter esse lado racional, porque se eu entro muito na emoção do outro, eu não consigo ter um distanciamento para entender, porque às vezes a pessoa mesma ela se engana. Ela começa a se fazer de coitada, ela começa a Luzes em mim, por favor. Exatamente. Exatamente. E você precisa ter uma análise crítica, uma análise mais racional para entender até que ponto
isso está na emoção, isso precisa ser cuidado, até que ponto isso é uma personagem que a pessoa vestiu, e aí mais uma vez a gente fala do personagem, a pessoa vestiu aquele personagem e está vivendo durante tanto tempo na vida dela com aquele personagem que ela acredita que aquilo é ela. Isso são vários anos de experiência, isso não é descoberta sua de ontem, não. Não. Inclusive de vivências suas. E tendo uma outra pessoa, no caso você, que é especialista, uma terapeuta especialista, e você mostra essas ferramentas, a pessoa pode modificar tudo na vida dela. Sim. Em relacionamento, profissional, em tudo, Exatamente. pessoal, seja o que for. Exatamente, exatamente. E é por isso que eu acho tão lindo tudo isso que eu faço, Bruno. Eu sou apaixonada por isso, porque isso me ajudou. Essas profissões, esses conhecimentos me ajudaram a chegar até onde eu estou, a construir a mulher que eu sou hoje. E isso tudo, para mim, tem um significado tão grande quando eu vejo fazendo diferença na vida de uma outra pessoa. É tão bom quando você escuta alguém falando assim. Teve algumas pacientes já me falaram isso. Nossa, eu demorei uma vida fazendo um outro processo terapêutico e você, em 2 meses, trouxe para mim aquilo que eu precisava. E assim, pode ser que essa pessoa até chegou para mim mais pronta, mas assim, é muito bom, não pelo elogio, mas para saber que eu fiz diferença na vida dela. E fazer a diferença na vida do outro, para mim, é muito importante. Muito importante mesmo. Mostra que o conhecimento que você leva realmente tem fundamento científico, não é uma invenção qualquer. Sim, sim. Não é o papagaio de pirata, né? E também que traz benefícios para a pessoa. Exato. Eu tenho uma pergunta bem difícil para você agora. A gente nem combinou isso. Se você tivesse que colocar o seu trabalho, a sua paixão pelo que você faz e transformar isso numa obra de arte, que pintura seria e quais as cores teriam? À medida que você foi me perguntando, o que me vem é a borboleta, por isso que eu uso muito a borboleta nos processos, nas logomarcas, porque a borboleta, ela é isso, a transformação. Ela está ali e, de repente, ela precisa se esforçar para sair do casulo, ela precisa, né, fazer esse processo ali que é doloroso para sair daquele casulo, e quando ela sai, ela está com cores lindas, com cores diversas. Então, as cores, quando você fala quais cores, eu vejo muitas cores, eu vejo o vermelho, eu vejo o verde, eu vejo o branco, porque as cores, cada uma traz um significado para a gente. O verde tem muito a ver com a cura, né? O vermelho tem muito a ver com a intensidade. Então, muitas vezes, eu estou baqueada, eu coloco um vermelho, visto um vermelho, e eu já me sinto mais com energia. Então, as cores, o mundo traz tantas informações para a gente que não são coisas assim, como você falou, são estudos, pessoas estudaram quais são, o que as cores, como elas atuam na sua vida ou não. Então, eu vejo, a pintura que eu vejo é um lugar muito grande, cheio de flores, flores amarelas, e as borboletas ali, voando. E essas cores que as borboletas, cada uma trazendo as suas cores. A transformação que eu quero trazer para o mundo é essa. O meu auxílio, a minha missão é isso. Cada gotinha, cada ponto, cada pessoa que eu possa fazer um bem por meio da minha fala, por meio do meu trabalho, isso, para mim, não tem preço. Tem casos que mulheres chegam para mim e trabalhando esse processo de luto, eu entendo que ela precisa encontrar o feminino dela, que nesses lutos todos foi se perdendo. E aí a mulher não sabe quem ela é.
Ela não sabe se ela é mãe, se ela é esposa, se ela é a profissional. Ou às vezes ela acha que ela é sua mãe, que ela é a profissional, mas ela esquece da mulher. A mulher morreu. E ela vivencia um luto enorme de uma mulher que estava dentro dela lá em algum momento. E aí a gente precisa trabalhar esse luto. E aí esse luto faz com que a mulher se sinta novamente empoderada. Tem tantas falas sobre o empoderamento da mulher, mas essa descoberta dessa mulher que estava lá dentro e que estava ali e que foi esquecida é também um trabalho de luto. Interessante que você colocou que a mulher tem hora que ela é mãe, tem hora que ela é esposa, tem hora que ela é amiga, tem hora que ela... e por aí vai. E pode ter momentos que isso fica invertido. Com o marido, na hora que ela precisa de ser esposa, ela acaba sendo mãe. Isso reflete lá na frente. Muito. Reflete muito não somente para ela, mas também para o seu parceiro, que seu parceiro passa a sentir que ela é a mãe dele, cuidando dele. E talvez ele deixe de vê-la como uma mulher. E aí, como que você relaciona com a sua mãe? Como que você vai ter isso? Aí muitas vezes fala assim, o amor acabou com o tempo, mas a mudança de papel, e aí tem a ver com o teatro, qual o papel que eu estou exercendo, faz diferença nas minhas relações. Eu posso ser a esposa e não preciso deixar de ser a mulher. E ser a esposa, ser a mulher, não é ser a mãe. E quando eu entendo o papel que eu exerço dentro da casa, dentro daquela relação, eu consigo perceber o que eu estou fazendo que não faz parte daquele papel. O papel de mãe é um, o papel de esposa é outro, o papel de mulher é outra. E você consegue se posicionar melhor no momento mais adequado, de forma mais apropriada e não perder as suas características e a sua essência. E não perder as características e a essência. E eu falo isso também muito de experiência, Bruno, porque nessa busca que eu estava lá antes, eu tinha esquecido da mulher que eu era. Eu fui mãe, eu fui esposa, eu era profissional e eu queria que tudo desse certo. E a mulher que estava aqui dentro foi sendo esquecida. E aí eu engordei demais. E aí, assim, eu virei... Quando eu olhava no espelho, eu não conseguia me reconhecer. E esse processo todo de terapia, de autoconhecimento, de tratamento, veio trazendo para mim essa mulher. Quem é a Eliane? Onde está a Eliane que eu já fui um dia? Aquela adolescente que... A adolescente, ela experimenta muito, né? Ela se coloca, então, um momento que eu me senti muito mulher foi como adolescente, nos princípios como adulto. Então, assim, onde está essa mulher? E redescobrir essa mulher. Eu vejo em você que estuda, aplica em você, você vê o que funciona, o que não funciona, antes de passar para frente. Uhum. Porque é muito fácil estudar e fazer para os outros, mas eu não tenho nada concreto para mim. Você fez tudo para você primeiro. Então, literalmente, você é especialista nisso. Literalmente, não é só título. Sim. Porque qualquer curso pode te dar o título de especialista. Sim. Mas você tem propriedade para poder falar. E isso, quem te procura ou quem te procurar vai sentir isso também. Sim. E a gente tem que ter uma percepção também, Bruno, que tem alguns casos que a gente precisa que a pessoa procure outros profissionais. Tem situações que às vezes chega para a gente no consultório que você fala assim, olha, você precisa passar por um psiquiatra, você precisa passar por um nutrólogo, sabe? Você ajuda a pessoa a entender que existem outros profissionais que podem ajudar essa pessoa a encontrar o equilíbrio que ela está buscando. Que não é simplesmente um milagre, que precisa, às vezes, de um grupo de pessoas multidisciplinar para ajudá-la a dar os próximos passos.
Falou perfeitamente bem, está bem pintado isso para mim. Eliane, eu já vou deixar aqui aberto para um outro retorno seu. Já está aberto, porque já está na minha cabeça aqui. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo outro, e como está gravado, está registrado, você como advogada também, não tem como negar isso agora. Está registrado. Assinei, tá certo, tá certo. Eu agradeço imensamente a sua contribuição, porque não é falar só sobre você e mostrar o quão especialista você é, mas é mostrar que é efetivo, é eficaz, tem resultados. Eu agradeço demais, Eliane. Muito obrigado mesmo. E eu agradeço pelo convite, foi um momento muito bom que eu pude trazer não somente informações sobre o que eu faço, mas sobre o que eu sou, e mostrar para as pessoas como que é essa caminhada, que essa caminhada ela não precisa de ter uma linha reta, que ela é uma linha curva mesmo, e que nessas linhas curvas a gente precisa aprender a observar o que a gente está aprendendo com cada passo que a gente dá. Muito obrigada, Bruno. Hoje eu conversei com Eliane Guglielmelli. Muito obrigado. Tchau, tchau.